A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então ficar de pé e entrar na presença do Senhor. Pega a tua Bíblia e abre em Salmos, a partir do capítulo 40. É uma honra estar na casa do Deus Altíssimo. Ele te guardou e te trouxe até aqui em segurança. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso, Pai. Todos acharam, amém? E a palavra do Senhor diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Esse é o Deus que você serve. É por isso que você está na presença dEle, porque Ele te firmou os passos sobre uma rocha. Então fecha os teus olhos e entra na presença do Senhor. Apresenta a Ele a tua vida. Apresenta ao teu Deus a tua adoração. Engrandeça ao grande eu sou. Porque este culto não foi preparado agora. O Senhor a preparou desde o momento em que você acordou. E grandes coisas Ele tem para te entregar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque podemos, Pai, chegar até a Tua presença, meu Deus, guardados por Ti, Pai. Sabemos, meu Senhor, que o Senhor firmaste, Pai, os nossos passos na rocha, meu Deus. Nós, Pai, caminhávamos por caminhos tortuosos, Senhor. Caminhávamos, Pai, por relevos, meu Deus, irregulares. Mas na Tua infinita graça, o Senhor nos tirou e nos colocou na rocha que é Jesus Cristo. O Senhor nos firmou, meu Pai, para engrandecermos o Teu santo nome, Senhor. Por isso, meu Deus, nessa noite queremos pedir para que o Senhor abra o nosso entendimento e entre com poder, Pai, sobre as nossas vidas, meu Deus. Que a Tua graça se manifeste aqui, Pai, pelo intermédio do Teu santo nome, meu Deus. O nome que está acima de todo nome, o nome que ressuscita os mortos, o nome que abre porta onde não existe, o nome que traz a cura. Este nome é Jesus Cristo. É por isso, meu Deus, que nós nos reunimos aqui, Pai, para Te louvar, meu Senhor. Então, meu Deus, nós pedimos a Ti, abala as estruturas, meu Deus. Tira, Pai, toda a confiança carnal e mostra, Senhor, que é pelo Espírito que nós caminhamos, Pai. Mostra, meu Deus, que o nosso sustento está em Ti, Senhor. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo que me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei.
serafim, também arcanjos. Maravilha, ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Em direção ao céu de gozo, repouso, para sempre ali eu terei. Vou voar como voam santos anjos, serafins, também arcanjos. Maravilhas ali desfrutarei. Chamar, vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Você sabe que é muito importante para que haja a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o céu. Muito importante que haja comunhão entre nós, a comunhão da igreja, né? A gente sabe que hoje está tudo muito restrito, né? Tudo muito limitado. Mas da maneira que puder, eu gostaria que você pudesse cumprimentar aqueles que estão mais próximos de você, saudando-os como convém aos santos, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Hoje é dia de Santa Ceia. Quanta coisa boa acontecendo, né, irmãos? Quanta coisa maravilhosa acontecendo, viu? Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. E quem achou o capítulo 4, vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte,
Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fecha teus olhos um pouquinho. Não fale nada com os seus lábios, mas adore a Ele com o teu espírito. Adore a Ele, sem usar uma palavra, sem usar a expressão verbal, mas aprenda a sentir a presença de Deus. Aprenda a falar com Ele de forma espiritual. Aprenda a louvá-lo, a glorificá-lo, a exaltá-lo. Porque os verdadeiros adoradores precisam aprender a adorá-lo assim, em espírito e em verdade. Aleluia, 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 aleluia. Coloque a mão no seu coração, entregue tudo a Ele agora. Entregue tua vida, entregue teus planos, entregue tua família, entregue as suas alegrias, suas conquistas, entregue a Ele. Deus não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito. Entregue a Ele as suas dificuldades. Confia no Senhor. Confia no Senhor. A Bíblia fala que Ele conhece, mesmo antes que qualquer palavra saia dos nossos lábios. Ele conhece o teu pensamento agora. Ele conhece a tua luta agora. Ele conhece as suas alegrias agora. Faça Ele participante de tudo. Seja Ele grande nesta hora. Seja Ele reconhecido Deus da sua vida. O Deus da sua vida. O Deus da sua salvação. O Deus da sua existência. Porque por Ele e para Ele foram feitas todas estas coisas. Louvado seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Ergue suas mãos agora aos céus e adore o Senhor. Adore o Senhor com toda a força. Com toda a força. Com toda a força da sua fé. Adore a Ele. Pois Ele é grande.
Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Seja Ele glorificado nesta terra, como Ele é glorificado lá no céu. Agora diga assim: o meu Deus é Espírito, e importa que seus adoradores aprendam a adorá-lo em espírito e em verdade. Agora pode adorá-lo com as suas palmas, pode adorá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Com a sua Bíblia aberta, vamos tomar os nossos lugares aí. Louvado seja Deus. Jesus fala uma coisa muito importante nesse texto aqui. Jesus, ele fala para aquela mulher: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Irmãos, é necessário que aqueles que desejam adorar a Deus faça isso com conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos saber a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos adorando. É necessário que a gente conheça a sua história. E para isso é importante que a gente então saiba quem Ele é. É muito importante que a gente saiba como adorá-lo. E é muito importante que a gente saiba como servi-lo. Para que a gente possa adorá-lo, a gente precisa saber quem Ele é. E para que a gente possa servi-lo, a gente também precisa saber quem Ele é. Tem muita gente que às vezes adora a Deus, serve a Deus sem conhecer, sem saber. E às vezes busca essa revelação, esse conhecimento a respeito das coisas de Deus, através das informações que existem nesse mundo, através da tradição, através da religião, né? E por causa disso acabam errando e se equivocando, e acabam servindo não a Deus, mas acabam servindo a ídolos, acabam servindo a deuses feitos pelas mãos dos homens ou pela criatividade humana. A única maneira de nós, neste mundo, termos a certeza, a fim de que possamos conhecer a Deus, é buscar através da sua própria revelação, porque o próprio Deus, Ele se revela. E é assim com as pessoas. A gente às vezes tenta conhecer as pessoas, mas nós só vamos conseguir conhecer as pessoas quando elas se revelarem para nós. Enquanto elas estiverem debaixo dos seus segredos, enquanto elas omitirem as suas verdades, nós nunca vamos conhecer uma pessoa. Por isso que às vezes, né, a gente só consegue conhecer uma pessoa depois que se casa com ela. Às vezes acontece isso, porque até então havia segredos, haviam coisas omitidas. E Deus é assim também. A Bíblia fala que nós só podemos conhecê-lo a partir do momento que nós aceitarmos a sua própria revelação. E não é a igreja que revela a Deus, é o próprio Deus que se revela através da sua palavra. Então a igreja, ela ensina através da palavra de Deus a revelação do próprio Deus. Nós não podemos deixar de lado nunca a Bíblia Sagrada, porque o fundamento da fé cristã não são os dogmas da igreja, não são as regras e doutrinas estabelecidas pela igreja, mas os verdadeiros fundamentos da fé cristã devem respeitar
os fundamentos estabelecidos pela própria palavra de Deus. É bem verdade que havia uma grande dificuldade em se conhecer a Deus, porque Deus é espírito. Deus, ele está no mundo espiritual, e nós estamos no mundo natural. Então havia realmente essa grande dificuldade. Haja visto que a gente olha para o Velho Testamento e a gente vê Deus se revelando somente para alguns e não para todos. Deus se revelou para Adão, Deus se revelou para Abraão, Deus se revelou para Noé, Deus se revelou para os patriarcas, Deus se revelou aos profetas. E as pessoas tinham que se limitar a conhecer Deus através deles, porque Deus não se manifestava a todos. Mas, entendendo Deus essa dificuldade, então a Bíblia fala que Ele então enviou Jesus Cristo. Por isso o profeta Isaías fala que Jesus Cristo seria o Emanuel, que quer dizer a presença de Deus conosco. Então Jesus, ele se fez carne justamente para que houvesse um estreitamento nesse relacionamento dos homens com Deus. Deus conhecia os homens, mas os homens não tinham condição de conhecer a Deus. Mas através de Jesus Cristo, Deus então, ao invés de se revelar para alguns, Deus então passou a se revelar a todos. E não é mais um privilégio pastoral isso, como era antigamente sacerdotal. Hoje não é mais somente o pastor que tem uma intimidade com Deus, não é somente o pastor que fala com Deus e que ouve a voz de Deus. Você pode se alegrar com isso, porque Deus fala com você, Deus ouve a sua oração, Deus se revelou a todos, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? E para a gente então poder se falar com Deus, para a gente poder estreitar esse relacionamento com Deus, o primeiro passo é estabelecer esse critério: quem é o nosso Deus? Então a Bíblia fala que o nosso Deus, Ele é o Criador do céu e Ele é o Criador da terra. Ele está acima de todas as coisas. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele é Espírito. Então, se Ele é Espírito, o nosso Deus, exceto na manifestação de Jesus Cristo, Ele não pode ser visto. E nós não podemos limitar a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, senão nós vamos errar e nós vamos nos tornar um idólatra e fazer de Deus um ídolo. Porque alguns, quando tentam olhar para Deus, ver a Deus, fazem isso através da manifestação de Jesus, mas um Cristo histórico. Então, quando se fala de Jesus, a pessoa se lembra daquela fisionomia histórica de Jesus, e liga Jesus a um homem de cabelo comprido, liga Jesus a um homem de barba, um homem de olhos claros, de olhos azuis. Mas a bem da verdade, nós não podemos estreitar a revelação de Deus dessa maneira física, porque Deus não tem nada de uma estrutura física. Veja que o próprio Jesus está dizendo assim, olha, Deus é Espírito. E quando Jesus ressuscitou na forma espiritual. E nós não podemos ficar atrelado àquela estrutura. Entretanto, nós podemos dar uma forma ao Deus que nós servimos, muito embora não podendo vê-lo, muito embora não podendo ter o testemunho de quem já viu. Mas a Bíblia fala que se nós quisermos ter uma ideia a respeito de como que o nosso Deus é,
como que é a sua estrutura, então basta nós olharmos para o nosso semelhante, porque a Bíblia fala que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então Deus, Ele não é metade homem e metade animal. Deus também não é um animal. Deus também não é o sol. Deus também não é a lua. Deus não é nada que existe sobre a face da terra. Muito embora existam pessoas que adorem coisas. Existem pessoas que adoram objetos, que adoram pessoas. Mas Jesus está aqui nos ensinando que nós não podemos errar o alvo. Nós precisamos adorar e nós precisamos servir a Deus. Então quem é Deus? Diga: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores aprendam a servi-lo em espírito e em verdade. Então é uma coisa espiritual, não se pode materializar isso. Não adianta a gente tentar tornar o nosso Deus físico, e tudo que for físico não pode tomar o nosso lugar de Deus. Nós nunca vamos ter o nosso Deus pendurado na parede. Nós nunca vamos nos prostrar diante de alguma coisa que receba o nome de Deus. Nós nunca vamos carregar conosco um símbolo. Nosso Deus não é uma medalha, nosso Deus não é um troféu. O nosso Deus é o Criador do céu, e é o Criador da terra. E é a Ele que nós servimos, e é a Ele que nós adoramos, e é a Ele que nós glorificamos. Então, nós precisamos estar atento a cada um desses detalhes, porque às vezes a fé ela se mistura em forma de sincretismo. E a Bíblia fala que o nosso Deus, Ele não gosta que se misture as coisas. Quando Ele se revela, lá em Êxodo, abre lá comigo, Êxodo. Capítulo de número 20. Está escrito assim na palavra de Deus: então falou Deus todas estas coisas. Quem falou? Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da... Não as adorarás, está vendo aí? Nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, sou o teu, e sou o Deus que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço a misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Está vendo aí? Então veja que nós precisamos agora adequarmos a nossa fé a uma prática espiritual e nada físico. Nós não podemos atrelar a nossa fé às coisas físicas. Nós não podemos esperar que os nossos olhos possam estar ligados às coisas que são estruturais. Nós precisamos agora aprendermos de forma espiritual. E a Bíblia fala assim, que o homem natural entende e reconhece as coisas naturais, mas somente o homem espiritual é capaz de entender e conhecer as coisas espirituais. Então veja a dificuldade disso. O homem natural nunca vai conseguir encontrar, reconhecer e conhecer a Deus, nunca. O homem natural nunca. Por isso que é necessário que aquele que se aproxime de Deus
em primeiro lugar, creia sem ver que Ele existe e que Ele é Deus. É pela fé. E essa às vezes é uma grande dificuldade, porque às vezes as pessoas se acostumaram tanto e elas sentem necessidade de adorar alguma coisa que vê, de servir alguma coisa que se pega, alguma coisa que se carrega. Às vezes existe uma necessidade. E por que às vezes essa necessidade permanece? Porque a pessoa, muito embora estando na casa de Deus, ela ainda continua natural. O homem natural precisa das coisas naturais. Mas a Bíblia fala que aquele que encontra Jesus, ele pode nascer disse Nicodemos, mas como pode ser isso? Como é que eu posso nascer de novo, sendo já homem? Posso eu entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E aí Jesus explicou para ele, que Jesus estava falando a respeito da necessidade não de um nascimento natural, mas de um nascimento espiritual. É necessário que a gente nasça da água e do Espírito. É necessário. Então, é uma busca, e essa busca, ela não é coletiva, ela é individual. Por isso que às vezes alguns crescem e alguns permanecem. Por isso que às vezes alguns desenvolvem a sua fé no caminho de Deus, e outros permanecem onde estão, onde chegaram, chegam na igreja e permanecem. Por quê? Porque é necessário que essa busca ela seja individual. É necessário que você se desligue de todas aquelas coisas que eram materiais, porque aquilo são ídolos, aquilo são deuses, são práticas equivocadas. Não faz parte da evangelização, faz parte da catequização. Então é necessário que a gente seja evangelizado. O que é ser evangelizado? É receber o Evangelho. E foi isso que Jesus mandou fazer: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda. Por isso chegou em você o Evangelho. Você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor Jesus e exaltá-lo. Aleluia. Mas é necessário que você pratique isso. Você não pode ficar procurando Deus nas plantas, as árvores. Existe muita planta bonita, existe muita árvore linda, mas não faz dela Deus. Você não pode ficar procurando Deus nas cores dos passarinhos, no canto dos passarinhos. Muito embora eles sejam às vezes lindos, você não pode ficar procurando Deus na miséria deste mundo, e nem na sobeja deste mundo. Aprenda com a palavra de Deus. Deus não é uma coisa, Deus não é pessoa, Deus é. Então aprenda a buscá-lo em espírito e em. Há uma dificuldade muito grande para aqueles que um dia foram idólatras. Para nossas crianças não, as nossas crianças elas estão libertas disso. Quando elas fecham os olhos para orar, elas invocam a Deus de uma maneira espiritual. Elas não enxergam nada, elas não veem nada. Mas quem foi idólatra, às vezes, mesmo sendo crente, quando fecha os olhos, às vezes tem a visão do Cristo histórico. Às vezes tem a visão das velas. Às vezes tem a visão de todo aquele aparamento físico para se servir um Deus. E é necessário que você se liberte dessas coisas. É necessário que você busque essa grande transformação que está dentro de você. Porque Deus não está do lado de fora, Deus está do lado de dentro. Então quando você fecha os teus olhos, que os teus olhos já não vê mais nada, você precisa ter um encontro verdadeiro com o Deus verdadeiro e não com o falso.
Porque o falso tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não abraça, não apalpa. Mas o nosso é espírito, mas é um Deus vivo. Pode aplaudir e glorificar a Deus. E isso é possível, porque a Bíblia fala que Noé andava com ele. Noé andava com ele. E nós precisamos aprender a andar com Deus, mesmo ele sendo espírito. A Bíblia fala que Noé andava com ele. Quer ver? Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Volta um pouquinho aí. Olha que coisa maravilhosa. Capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Isso é muito lindo, ó. Noé andava com Deus. Diga assim: eu vou andar com Deus a partir de hoje. Anda com Ele, irmão. Anda na presença dEle, passeia com Ele, trabalha com Ele, vive com Ele, irmão. E a Bíblia fala no versículo de número 10, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E lá no versículo de número 13, fala assim a Bíblia: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Noé andava tanto com Deus que Deus falava com ele. Pastor, Deus não fala comigo, porque a gente não anda com Ele. A gente anda sozinho. A gente anda com pessoas. A gente às vezes anda com um ídolo. A gente precisa aprender a andar com Deus. A gente nunca está sozinho. Diga: eu nunca mais vou estar sozinho. A partir de hoje, vou ter como companhia Deus. Quem anda com Deus, fala com Deus. Quem anda com Deus, ouve a voz de Deus. E é interessante que Ele, sendo Espírito, nós não podemos vê-lo, mas nós podemos sentir a presença gloriosa dEle junto de nós. O poder de Deus expressa a presença dEle junto de nós. E não é como muitos falam: olha como eu estou arrepiado. Não, arrepio não significa a presença de Deus. A presença de Deus testifica não nos pelos do nosso corpo. A presença de Deus se testifica no nosso espírito. É assim que a Bíblia ensina. Não é através de sentimento, é através de fé. Porque as coisas, elas se testificam espiritualmente, irmão. Então veja que Noé teve experiência porque andava com Deus. Abraão teve uma experiência. Abraão ouviu Deus falar: Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua parentela e vai para um lugar onde eu me revelarei. Mas por que Abraão ouviu Deus falar? Porque Abraão estava à procura de Deus. É o que nós precisamos fazer, irmão. Nós precisamos andar à procura de e aprender a servi-lo em espírito. E depois de Abraão, a Bíblia fala que Isaac teve experiência com Deus, e Jacó teve experiência com Deus, e os profetas tiveram experiência com Deus. Logo, nós também, é real. Deus não falou no passado, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Ele continua falando. Ele continua falando. Mas é necessário que a gente aprenda a servi-lo de maneira espiritual. Então, se nós encontramos a Deus,
se nós tivermos um encontro com Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque foi assim. A Bíblia fala que depois de ressuscitado, Jesus se apresentou a 2 que estavam a caminho de Emaús. E ele já estava na forma de espírito. E a Bíblia fala que eles conversaram com Jesus, Jesus conversou com eles, mas eles não perceberam que era Jesus. De repente você nunca percebeu Jesus ao seu lado. De repente Jesus fala com você, você fala com ele, e você não percebe a presença dele. Porque você está procurando ele de maneira material. Você está procurando ele de maneira histórica. Um homem de cabelo comprido, um homem de barba, de olhos azuis. Mas Jesus é esse. E importa que você o busque em espírito e em... E a Bíblia fala que então eles pararam. E Jesus então na hora da refeição, eles então puderam ver que era Cristo. Depois disso, Jesus se apresenta aos apóstolos. Mas os apóstolos estavam onde? No cenáculo fazendo o quê? Em orar. É aí que nós encontramos a Deus. É quando nós estamos no caminho falando a respeito das coisas de Deus. E é quando nós estamos na presença dEle, buscando Ele em orar. Jesus não abriu porta, Jesus passou pela parede, se apresentou a ele e disse: a paz seja, e aquele lugar se encheu da presença dele. Aleluia. Saulo, diz a Bíblia, um homem desejoso de contribuir com as coisas de Deus, mas servia a Deus de maneira errada. E a Bíblia fala que ele, com cartas para executar a obra de Deus, indo em viagem, Jesus resolve se manifestar para ele. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus resolveu se manifestar para você. A vida de Saulo parou, porque Jesus se colocou diante dele. A sua vida parou, porque Jesus quer se revelar para você. E você só vai conseguir ir para frente a hora que você conseguir entender e compreender a revelação de um Cristo verdadeiro na sua vida. E o que Saulo viu? Um esplendor. E ouviu. Presta atenção. Espiritualmente, enxergue espiritualmente, porque Deus se revela para você espiritual, Deus fala com você espiritual. Ele viu um resplendor, não era o resplendor do sol, não era uma luz, era algo diferente, era um brilho diferente, não era a luz de alguma coisa material, mas era a luz da glória de um Deus vivo. E uma voz no meio dessa luz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo entendeu. E Saulo espiritualmente responde: quem és tu, Senhor? E Jesus então se revelou para ele: eu sou Jesus. Aleluia, não é maravilhoso isso? Você tem esse encontro com Ele, mas é necessário que você busque. É necessário que você não aceite ficar sem um Deus. Eu agora não sou mais idólatra. Eu agora não tenho mais nenhum tipo de heresia na minha vida. Agora eu sou de Jesus. Mas você precisa ter um encontro com esse Deus. Você precisa ter uma experiência. Você não pode servir a esse Deus de ouvir falar. Você precisa conhecê-lo espiritual. Uma experiência com Ele. Não fica sem Deus, não.
Não fica sem saber, o meu Deus não pode ser visto. Sim, ele não pode ser visto, mas você precisa saber como ele é. Você precisa saber como que ele age. Você precisa saber como que é a voz de Deus. Você precisa saber e conhecer e ter intimidade com ele. A Bíblia fala que Pedro estava na prisão e o anjo do Senhor se manifestou para ele lá. E ele não entendeu o que era o anjo do Senhor, ele achou que era um sonho. Olha como é difícil. Ele tinha andado com Jesus, conhecia, tinha experiência com as coisas espirituais. Mesmo assim, ele não compreendeu. Então, não vou falar para você que é fácil. Por isso que você precisa ter uma dedicação. Nada é fácil. O que é fácil nesse mundo? Nada é fácil. E as coisas de Deus também não são. Por isso que no céu não é qualquer um que chega. Mas a Bíblia fala em Apocalipse que o vencedor chegará lá. E é necessário que você se dedique. E Pedro fala assim, que ele não achou que era um sonho. E o anjo disse para ele, vem, segue-me. E ele andou acordado achando que estava dormindo. Passou a primeira porta, passou todas as seguranças, que foram se abrindo automaticamente, e nem assim ele compreendia. E a Bíblia fala que lá fora, foi que ele foi dar conta, de que não era um sonho, mas que era a presença de um anjo, que Deus havia enviado. E quando ele entendeu que aquilo era um anjo, ele foi para onde? Ele foi para casa, ele foi tirar férias, ele foi para algum lugar? Não, a Bíblia fala que entendendo isso, ele foi para a igreja. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Igreja é para quem procura Deus, irmão. E nós temos que procurar Deus mais do que um anel perdido, mais do que um dinheiro escondido. Nós precisamos procurar Deus até que a gente o encontre de verdade. Porque o nosso Deus, ele não é uma falsa existência. O nosso Deus, ele existe. E você não pode ficar sem ele. Eu sou evangélico. Você é evangélico, você não tem um ídolo, mas você tem um Deus, e o seu Deus é um Deus verdadeiro. E você precisa buscá-lo. A Bíblia fala que João estava numa ilha isolada, numa ilha chamada Patmos. E no dia do Senhor, que era um domingo, dia do Senhor, a Bíblia fala que ele estava em espírito. Opa! Se ele tivesse na carne, ele teria visto alguma coisa natural. Mas olha, a Bíblia fala assim, que ele estava na ilha de Patmos, e ele estando então em espírito, ele saiu da carne. Ele fechou os olhos, ele deixou o barulho que rodeava de lado, e ele buscou em espírito. E uma vez estando em espírito, a Bíblia fala que ele ouviu uma voz que dizia para ele: João, escreve aquilo que eu vou te dizer. É assim, irmão. A gente encontra Deus em espírito. Quem está entendendo? Diga amém. Começa a praticar isso. Você não pode. Tem muitos evangélicos sem Deus. Sem Deus. Sabe que Deus é espírito, mas não tem uma experiência com Deus. Se a Bíblia é a palavra reveladora de Deus, então como que eu me relaciono com Deus? Através da Bíblia. Como que eu me relaciono com a minha esposa? Falando com ela, provocando ela a falar comigo. Como que eu vou compreendê-la? Através da voz dela. Como que eu vou compreender a Deus? Provocando Deus.
E como que eu provoco Deus? Através da sua própria palavra. Então Deus fala conosco em primeiro lugar, através da sua palavra. Quando nós o buscamos, então nós buscamos. Nós abrimos a Bíblia e pedimos: Deus, fala comigo. E aí Deus fala com você. E Deus fala assim, diga assim comigo: Deus fala assim, Deus fala não. E Deus também faz silêncio. Igual a gente. Igual a gente. Pastor, mas às vezes eu abro a Bíblia, leio e não entendo o que eu li, não respondeu, não veio, é porque Deus ficou em silêncio. E por que Deus fica em silêncio? Porque às vezes é necessário um certo tempo. Assim como a gente, às vezes você pergunta alguma coisa para o seu marido, para a sua esposa, e ele fala assim: depois eu te respondo. Deixa eu pensar. Deus não precisa pensar, mas Deus precisa te preparar. Às vezes você não está pronto para ouvir o que você quer ouvir, receber o que você quer receber. Então Deus precisa trabalhar. Enquanto Deus trabalha, então Ele fica no si, mas Deus não esquece, porque aquilo que você o busca, Ele responde e revela. Nós é que esquecemos, e nós o que é que o abandonamos, mas é dessa maneira que nós precisamos então ter uma intimidade com Deus. A Bíblia fala para nós a vontade de Deus, e quando Deus fala sim, a gente age no sim. Quando Deus fala não, a gente age no não. E quando Deus faz silêncio, a gente espera no Senhor. E na verdade Deus nunca fala não, viu? Na verdade Deus nunca fala não. Porque quando Deus fala não, é diferente da gente. A gente que às vezes fala não, não dá uma expressão de ruindade, né? A pessoa é ruim. Você fala uma coisa para ela, ela fala não. Deus não fala não por ruindade, porque Deus não é ruim. Deus é... O não de Deus protege. Então o não de Deus é para te proteger, é para te abençoar, é para te ajudar, é para te guardar. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Agora, se nós encontramos a Deus, então o primeiro passo é encontrá-lo. Se nós encontramos a Deus, então nós precisamos aprender a adorá-lo. Porque um Deus precisa ser adorado. Precisa, irmão. Então o teu Deus, ele precisa que você se torne um adorar. Por isso que Jesus fala: haverá o dia em que os verdadeiros o adorarão em espírito e em ver. Então você precisa aprender a adorar a Deus. E adorar é muito mais do que gostar. Adorar é muito mais do que ter qualquer sentimento. Nós precisamos aprender a separar. Porque às vezes nós pegamos o melhor que nós temos e nós damos para as pessoas que vivem ao nosso lado, e Deus fica com alguma coisa. E isso não é uma adoração. Então a gente adora pessoas e a gente dá alguma coisa para Deus. Por isso que Jesus disse que o primeiro mandamento que nós precisamos observar é de amar a Deus acima de todas as coisas, pessoal. Então, adorar, nós precisamos aprender. Adorar significa dar o melhor. O melhor. Então, o melhor do nosso é para quem? É para Deus. Amém, irmão? E a gente adora de que maneira? Como que Deus nos ensinou a adorar? Através do culto, é a melhor adoração. O culto é a expressão da melhor adoração. Abre aí Romanos, capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a, que é o vosso culto, que? Racional. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, que a nossa adoração a Deus, ela precisa ser racional. Não pode ser uma loucura, precisa ser compatível. A gente conhece o Deus de uma pessoa pela adoração que ele pratica. Então, assim como é o seu Deus, você o adora. Então, como que você o adora? Na verdade, o culto, a adoração, significa adorar aquilo que é sagrado, porque Deus é sagrado. Então o nosso culto precisa ser uma expressão sagrada. Precisa ser uma expressão colocando Deus não no nível de coisas e pessoas, mas colocando Deus no nível da divindade. Então o nosso culto, ele deve ser uma expressão aquilo que é divino a Deus. Por isso que nós devemos reservar algumas coisas somente para o culto, somente para Deus. Amém? Não queria que você repetisse, mas eu ia dizer o seguinte, que o amém significa uma palavra que nós entregamos somente para Deus. A gente não fala amém para ninguém. Alguém fala alguma coisa para você, você não responde com amém. Amém é uma palavra exclusiva para, porque amém significa ponto final. E a gente tem que aprender a servir a Deus dessa maneira e aprender que só o nosso Deus é que pode pôr um ponto final em alguma coisa. Então amém é uma palavra reservada para glória. Nós devemos dar a quem? É uma palavra reservada somente para Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, é uma palavra que não existe interpretação sobre o raciocínio humano, porque é uma palavra exclusiva à divindade. Diga aleluia. É uma palavra que é falada lá no céu, sabia? Aleluia, pode aplaudir e glorificar o Senhor. Adorar significa homenagear, significa glorificar, significa reverenciar, significa admirar. Então eu preciso ver o que eu vou fazer na igreja. Eu vou para o culto. Então quer dizer que eu estou dizendo assim, bom, eu estou indo a um lugar onde eu vou homenagear, onde eu vou adorar, onde eu vou glorificar a Deus. Eu não venho ao culto para ter um encontro com alguém. E tudo que eu fizer no culto tem que ser a expressão da minha intimidade com Deus. Por isso que o culto tem que ter uma reverência. Por isso que o culto tem que ser sagrado. Por isso que o culto tem que ser espiritual. Por isso que o culto não pode ser comum, tem que ser divino. Por isso que o culto não pode se assemelhar a nenhum tipo de estrutura que exista lá fora. O culto não pode ser igual a uma reunião. O culto não pode ser igual a uma palestra. O culto não pode ser igual a uma expressão de cultura. O culto, ele precisa estar ligado a uma expressão divina. Levanta suas mãos para o céu e adore a Deus nessa hora, e glorifique a Ele, e exalte a Ele, e bendiga a Ele, e glorifique. Então tudo que nós vamos fazer precisa ser racional. Nós não podemos fazer loucura que não cabe, que não, sabe, não
não tem intimidade, não combina. Nós vamos cantar. O que nós vamos cantar? Nós precisamos cantar alguma coisa que combine com o nosso Deus. Então, cada um canta aquilo que combina com o Deus que serve. Eu quero fazer isso aqui para Deus. Quando eu chegar na igreja, eu quero fazer. Você tem que fazer aquilo que combina com o Deus que você serve. Por isso que tudo, a nossa roupa combina com o Deus que nós servimos. Tem que ser de casa, a gente tem que sair de casa combinando com o nosso Deus. Por isso que a igreja hoje não precisa mais ficar cuidando de roupa, porque todo mundo já entendeu que você viu aqui o apóstolo Paulo, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o quê? O vosso. Então a gente começa adorando o divino com o quê? Com o corpo. É bíblico, né, irmãos? Que o vosso corpo, por sacrifício, e o que mais? Santo e agradável a quem? A Deus. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Então a Bíblia nos ensina que nós adoramos a Deus com sacrifício, com santidade e com comunhão. Porque essa é a ordem do tabernáculo: o altar do sacrifício, a bacia de purificação, a primeira sala, que era a sala da mesa dos pães asmos. Então veja, sacrifício, santidade, comunhão. Quando nós prestamos o nosso culto com sacrifício, santidade e comunhão, nós temos acesso ao último lugar pelo qual Jesus rasgou o véu, que é o Santo dos... E o que tem lá? Lá tem a revelação de Deus, lá é onde Deus se revela. Então Deus só se revela quando nós prestamos uma adoração fundamentada nessa estrutura. Diga comigo: sacrifício, santidade e comunhão. Sacrifício é o sacrifício de Cristo. Nós não precisamos sacrificar mais. Você pode dar graças a Deus? Santidade cada um de nós deve buscar, e comunhão deve ser coletiva, e assim Deus vai se revelar para nós, porque um culto sem a revelação de Deus não adiantou para nada. E como que Deus se revela? Deus se revela através da sua palavra. Quem entendeu pode dizer amém e glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Conheço o meu Deus, posso adorar o meu Deus, e para encerrar, é necessário que a gente venha servi-lo. E aí a pessoa se perde, porque ela fala assim: o que eu posso fazer para servir a Deus? Eu preciso cantar no louvor, eu preciso tocar algum instrumento. Pastor, eu preciso servir a Deus, eu preciso participar dessa cozinha aí, eu preciso entregar a refeição. Pastor, eu preciso trabalhar na creche. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, eu preciso ser obreiro, preciso ser obreira. Não, esse, irmão, é um chamado peculiar. Pode ver que nem todos são pastores, nem todos são levitas, nem todos são obreiros, mas todos nós precisamos servir a todos. Você precisa servir a Deus, senão a sua fé está incompleta. Senão está incompleta. Mas esse é um chamado que é peculiar, é Deus que escolhe essas pessoas. A Bíblia fala que a uns Deus deu para pastores, a outros para apóstolos, outros para profetas. Deus escolhe.
Mas pastor, então como que eu posso servi-lo? Vou te ensinar. Você pode servi-lo aonde Deus colocou você. É tão simples. Você pode servi-lo na sua família. Olha quanta coisa que você precisa fazer lá. E às vezes a pessoa quer tanto servir a Deus, mas a família está necessitada. A família está aflita, ainda não está salva. Você precisa servir a Deus aonde você trabalha. É o seu campo de trabalho, é o seu ide. Deus disse assim, ó, ide. Ide para onde? Para a sua casa. Ide para o seu trabalho. Então você tem uma seara. Você tem um campo de trabalho que Deus colocou na sua responsabilidade. Você não está lá trabalhando para ganhar dinheiro. Não, foi por isso que às vezes a gente muda de lugar, muda de trabalho, muda de empresa. E é Deus que faz isso. É importante que a gente saiba, os nossos relacionamentos é uma seara. Mas é complicado. Uma coisa é a gente ser missionário na África. Outra coisa é a gente ser missionário em casa. Uma coisa é a gente ser missionário em algum lugar do mundo. Outra coisa é ser missionário no trabalho. Porque aonde ninguém nos conhece, o que a gente falar se acredita. Mas o difícil é a gente falar onde todos nos conhecem. Difícil é falar lá em casa. Difícil é ganhar uma alma em casa. Difícil é ganhar uma alma no nosso trabalho, com o nosso testemunho. É difícil. Mas esse é o nosso grande desafio, que você precisa vencer. E é aí que está a verdadeira transformação, quando os seus veem em você a presença de Jesus. Quando o seu filho vem para a igreja por causa do seu testemunho. Quando a sua esposa entrega a Jesus porque Jesus fez uma transformação na sua vida. Quando o seu marido fala assim, olha, depois do que eu vi Deus fazer em você, eu também quero esse Jesus. É quando aquele colega de trabalho, vendo os teus conselhos, vendo a tua maneira de agir e de praticar, pode pensar assim, ele não é mais o mesmo, alguma coisa aconteceu com ele. E é isso que a gente precisa vigiar. O nosso melhor serviço não está lá. O nosso melhor serviço está aqui. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E eu quero que você encontre Deus dentro de você. Quero que você tenha um encontro com Ele. E que de alguma maneira você possa adorá-lo agora. Que de alguma maneira você possa glorificá-lo. Que alguma coisa você possa fazer, você possa falar, você possa expor diante de Deus, a fim de que você venha exaltá-lo, acima de todos, acima de tudo. Talvez lembrando-se de um testemunho, talvez trazendo à memória uma experiência sua com Deus, um livramento, uma cura, um milagre. Talvez através de um louvor, talvez através de uma palavra, talvez vazio de experiência, mas cheio de necessidade. Como Abraão estava, buscando e procurando Deus, e Deus se revelou para ele. Em nome de Jesus Cristo, faça alguma coisa agora que não seja uma coisa que você fizesse diante dos homens. Não busque a Deus como se você fosse buscar o favor de uma pessoa.
ou de alguém que tenha um certo poder, mas se aproxime de Deus agora como verdadeiramente Ele é. Um Deus vivo, um Deus justo, mas um Deus amoroso. Um Deus que se revelou para você antes de você se revelar para Ele. Um Deus que se colocou à disposição na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Diga assim: pelo sangue de Jesus Cristo, eu entro em tua presença, Senhor, Criador do céu e Criador da terra, e coloco diante de ti a minha maior verdade e expressão de sinceridade acerca da sua divindade, acerca do teu poder, do seu domínio e do seu controle. Permita-me me aproximar de ti nesta hora e conhecê-lo, não de aparência, mas na sua intimidade, que eu possa vencer todas as minhas limitações humanas para poder me aproximar de ti. Me ensina a andar na tua presença, me ensina a buscar a tua presença, me ensina a adorá-lo, a servi-lo como o Senhor verdadeiramente é. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Amém. Meu Deus e meu Pai, não tem momento melhor do que este de estar em tua casa, junto com os irmãos, te adorando, te glorificando. Meu Deus, nos ensina a te adorar, nos ensina a separar, meu Deus, as coisas deste mundo das coisas celestiais, Senhor. Nos ensina e nos dê inspiração, meu Deus, para que nós possamos te buscar em espírito, meu Deus, através da oração, através do louvor, através daquilo que nós fazemos, que tudo que venhamos fazer ou pensar, que seja com o propósito de que teu nome seja glorificado, Senhor. Então que a tua igreja, ela venha a ser dedicada em tudo que faz para poder fazer o melhor, Senhor. Para isto, meu Deus, leva cada um debaixo da graça do teu Filho Jesus Cristo, do amor abundante do teu coração e da presença viva e gloriosa do teu Espírito Santo, agora e para todo sempre. E aquele que crê recebe. Diga comigo, bem alto para Jesus agora, irmão. Bem alto para Jesus.